Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tem alguém me ouvindo aí? Irmãos, a última aula nós falamos sobre o quê? Tem alguém triste aí? Nós estamos na presença do Senhor, então vamos nos alegrar porque não estamos num lugar qualquer. Alguém sabe que nós estávamos estudando na última aula? Crônicas, tá bom. Alguém quer orar? A Márcia pode orar? Amém. Irmãos, nós então encerramos na aula anterior o livro de Crônicas. Nós falamos um pouco sobre os 3 livros últimos que relatam quase que toda a história do povo de Israel, que são no período monárquico, né? Que são os livros de Samuel, Reis e Crônicas, que na verdade eles são, quando nos originais foram escritos apenas cada um deles, no caso, os livros de Samuel, os 2 eram apenas um livro, Reis também, da mesma forma, Crônicas. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo sobre Esdras, tá bom? O livro de Esdras, assim como Neemias, os 2, eles também faziam parte apenas de um livro, também nos originais, tá bom? Esdras e Neemias. Então, esses livros, eles eram apenas um livro, tá? O livro de Esdras tem quantos capítulos, irmãos? 10. Quantos versículos? 280. Muito bem. Ele é qual livro? Que número é esse livro dentro da nossa Bíblia? 15º? É isso mesmo? Tá certo. Ele é um livro que em apenas 45 minutos, se você se dedicar, você lê ele todo, em 45 minutos. Tem muita gente que não lê porque tem outras atividades, claro, né? Mas é bom a gente ler todos eles, tirar um tempinho cada dia e tal. Mas esse livro ele tem uma importância muito grande. Eu queria que os irmãos acompanhassem com toda atenção aquilo que nós vamos falar aqui, porque é importante, tá, irmãos? Oi? Tá baixo? Pode aumentar um pouquinho, por favor? Alô, alô. Alô, tá bom agora? Tá bom? Rebeca, tá ouvindo? Tá bom? Melhorou? Tá bom. Ok. Então, vamos ficar atentos aí. Se tiver algum problema no som, é só avisar que o menino lá acerta. Tá ok? Tá bom, irmãos? Esse livro, o livro de Esdras, assim como o livro de Neemias, eles tratam do retorno do povo que estavam no exílio, o povo de Judá, que a partir de então é tratado como o povo de Israel, novamente, né? A forma como trata-se é de Israel. A gente vê quando o rei Ciro, lá no capítulo 36 de 2 Crônicas, nós encontramos o último versículo dizendo sobre a assinatura do decreto do retorno do povo de Israel para a sua terra, o povo de Judá que estava cativo, que estavam completando próximo de 70 anos, então quando ele assina o decreto devolvendo o povo lá para Judá, né? Principalmente para Judá, mas para as terras no entorno. Então,
quer dizer, na capital principalmente, em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Então, quando o rei Ciro ele assume o trono, depois de 2 anos aproximadamente, ele assina esse decreto, no ano 539 antes de Cristo. Eu falei que ano, irmãos? Muito bem, está todo mundo atento. Oi? Está o quê? Ah, sim, AC, está certo. Então, 539 é quando também quando ele investe contra o rei Nabucodonosor. Isto, na verdade, o Império Persa, nós falamos um pouco aqui sobre alguns impérios, né, principalmente sobre 7 impérios, na aula anterior. E nós falamos sobre datas, né, que são importantes, por quê? Porque nós tomamos posse daquilo que aconteceu realmente, nós nos posicionamos dentro de toda aquela história que aconteceu, né? O Império Persa, na verdade, ele já existia, mas ele investe contra a Babilônia, lá mais ou menos, ele começa a investida bem 5, 6 anos antes, mas o momento em que ele toma realmente posse da Babilônia, é que incorpora ao Império Persa, que o Império Babilônico é incorporado ao Império Persa, é justamente em 539, quando Ciro, então, toma o poder. Na verdade, ele não toma o poder de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era o imperador naquela ocasião. Mas Nabucodonosor ele morre 10 anos antes dessa ocasião. E o filho dele assume. Nós encontramos isso lá no livro de Daniel, principalmente, o livro de Daniel. Quando aparece, os irmãos a maioria dos irmãos sabem, aparece uma inscrição na parede, né? E aí o rei, o filho de Nabucodonosor, como é que era o nome dele, irmãos? Oi? Então vamos pesquisar até o final do dia, a gente fala, tá? É quando ele resolve dar uma festa e leva todos os vasos da casa do Senhor para aquela festa, vaso de ouro. Os irmãos conhecem tudo isso, né? Está lá em Daniel, principalmente esse trabalho. E aí ele resolve dar essa festa, uma festa mundana, convoca mulheres e tal, e faz... É quando aparece então essa inscrição na parede, que é uma inscrição bem famosa. Na verdade, o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, ele exercia o reinado em corregência com outras pessoas do reino, né? Mas ele era o rei principal, né? Ele que comandava. Então, quando ele está como rei na Babilônia, quando então acontece aquilo ali, Daniel diz, olha, hoje passou de ti o teu reino, né? E é quando então é invadido e toma-se o reino através de Ciro. 2 anos depois, ou seja, eu falei que ano, irmãos, que Ciro assumiu o trono? 2 anos depois, mas antes, quando Ciro assume o trono, é quando? Quando assume o reino da Babilônia, eu falei há 2 meses atrás. Oi? 539. 2 anos depois é quando ele então assina o decreto devolvendo o povo para a Babilônia, para Judá, né? Em 537 a.C. E então ele nomeia um cidadão chamado Zorobabel, que vai conduzir então esse povo. E aí há uma série de informações sobre aquilo que eles deveriam levar e tal, e é bem interessante isso. E então ele diz, todo o povo está liberado para ir, todos aqueles que quiserem, né? Então Zorobabel chama o povo, organiza, e ele é nomeado como governador, e ele leva então esse povo. Aproximadamente eram 4 meses de caminhada até chegar em Jerusalém, né? E ele leva então aproximadamente 17 mil pessoas para Jerusalém. Isso está escrito no livro de Esdras, esse que nós estamos estudando, tá, irmãos? E também uma parte no livro de Neemias, só que o livro de Neemias ele se ocupa mais com a questão da construção dos muros e um pouco sobre também a questão sacerdotal. Entretanto, Esdras, ele quando chega em Jerusalém, a principal função dele é tratar da reorganização do templo, isto dentro do livro de Esdras, porque, na verdade, irmãos, olha, é interessante isso.
Muitas vezes nós lemos o livro de Esdras e entendemos que Esdras foi aquele que reconduziu a reconstrução do templo, mas não é. Na verdade, quem fez isso foi Zorobabel, a princípio, né? Zorobabel chega lá em Jerusalém com esse povo, e aí eles iniciam um trabalho de reconstrução do templo. Não dos muros, do templo de Jerusalém. Ele começa a fazer um trabalho, e aí, 2 anos depois, isto depois de 537, 2 anos depois, eles concluem, então, os alicerces do templo. É importante a gente entender isso para que a gente possa dar prosseguimento à visão de tudo aquilo que aconteceu. 2 anos depois que ele chega em Jerusalém, encerra-se o trabalho conclui-se o alicerce do templo, não é o templo. Né? E aí eles fazem uma grande festa, está escrito também no livro de Esdras, acontece uma grande festa para dizer, poxa Senhor, nós estamos felizes, porque tivemos liberdade novamente, estamos aqui então, concluindo o trabalho que tu nos enviasse a fazer. E aí, claro, eles têm as suas vidas normalmente, mas eles fazem essa obra. E aí partem para terminar de construir o muro, o templo em si. Porém, começam a ter os problemas, né? As batalhas começam a vir. E aí, daí a um tempo, eles param a construção do templo. E esse templo fica parado durante 16 anos, parada a obra. Né? Encerra-se a obra. E aí o povo, cada um vai para os seus lugares e tal, e tá bom, tá tudo certo e não tem problema, então vamos embora. Né? E aí é quando Deus levanta 2 profetas, que são os profetas pós-exílio, né? Que têm os seus livros. Alguém sabe quem é, irmão? Ageu e Zacarias. E tem também Malaquias. Só que Malaquias, o ministério dele foi depois, no final depois já tinha chegado Esdras com todo o povo e tal, já estava organizada, as coisas já estavam organizadas, e então inicia-se o trabalho de Malaquias. O ministério. Oi? Quem? Malaquias? Malaquias. Ageu e Zacarias, eles chegam depois de Zorobabel. Zorobabel ele chega no ano 537, tá? Depois de 2 anos conclui-se o templo, e aí conclui-se os alicerces do templo. Aí para-se a obra. A obra fica parada aproximadamente 16 anos. Né? Aí 16 anos depois, Deus levanta então Ageu e Zacarias. É quando então nós temos os livros deles, né? Que são chamados profetas pós-exílio, né? Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Pode continuar ou tem? Se quiser, pode falar, tá, irmão? Pode perguntar. Então, 16 anos depois, é quando então Ageu, a gente vê a mensagem de Ageu, uma mensagem extremamente dura, né? Nós sabemos, Ageu ele tem apenas 2 capítulos, mas ele tem praticamente 4 mensagens muito duras sobre aquele povo. Assim como Zacarias também. O livro de Zacarias é interessantíssimo, porque Zacarias era bem mais novo do que Ageu. Ageu já era um ancião naquela ocasião, chegando próximo de 70 anos. E Zacarias, ele tinha um pouco mais de 20 anos naquela ocasião, né? E Zacarias, então, ele dá prosseguimento a um outro tipo de trabalho, na parte sacerdotal, mas trazendo mensagens de Deus para o povo que já estava ali naquele local. Mas, irmãos, é interessante que, primeiro, Deus liberta o povo por poder dele. Né? E esse povo, eles foram libertos, e Deus já havia previsto isso bem antes, né? Lá no capítulo 44, alguém, aqui não está podendo colocar, mas eu vou ler aqui, tá, irmãos? Isaías, no capítulo 44, versículo 28, se alguém quiser abrir aí, pode abrir para... Vou mais rápido do que eu aqui. Eu estou vendo aqui na... Isaías 44, 28, é o último versículo de Isaías, do Isaías 44, né?
Irmãos, eu vou ler aqui porque é para o povo que está em casa ouvir. No versículo 28, Isaías 44, 28, tá, irmãos? Aí vocês depois vão ouvir também lá no YouTube. Que diz acerca de Ciro. Acerca de quem, irmãos? Quem é Ciro? É o cidadão que autorizou, né? Então, isso aqui aconteceu, irmãos. Essa profecia aqui, Isaías estava falando, Deus falando o nome de Ciro, 150, 170, entre 150 e 170 anos antes disto aqui acontecer, tá, irmãos? É bem interessante isso. Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, né? E do templo sejam lançados os seus alicerces. E isto, então, aconteceu, primeiro, na assinatura do decreto retornando, liberando o povo, isso 170 anos depois, né? Isso depois de passar os 70 anos no cativeiro, o povo, então, é liberado para vir. Nesse tempo, então, Ciro assina, Ciro é elevado ao trono, assina o decreto, e o povo, então, vem para Jerusalém, e aí cumpre-se essa parte, a segunda parte desse versículo. Seja reconstruído e do templo sejam lançados os seus alicerces. E é quando isso acontece, então. Então, irmãos, nós podemos ver aqui algumas situações que são bem interessantes. Primeiro, tudo que acontece, Deus está presente, né? Ele permite ou não. Mas, normalmente, com relação a nós, seres humanos, Ele permite que tomemos decisões na nossa vida. Entretanto, essas decisões, quando são fundamentadas no Senhor, elas vão ter a garantia do Senhor de que acontecerão da forma correta e como Ele quer, para a glória dEle. Mas quando nós tomamos decisões fundamentadas apenas na nossa visão ou na nossa vontade, aí nós assumimos as responsabilidades. Deus, pela sua misericórdia, evidentemente que Ele nos abençoa. Mas o castigo virá. Isto é inegável. Por outro lado, irmãos, o povo entende, naquela ocasião, entendeu e precisavam receber. Amém, meus irmãos? Eu falei que o povo o quê, irmãos? E antes eles entendiam. Amém, meus irmãos? Está todo mundo ouvindo? Tem alguém com dúvida aí? Não, né? Tá bom. Então, o povo precisava entender que Deus tem todo o poder para revolucionar todas as coisas, para fazer todas as coisas. Deus não se prende a pedaços de coisas ou a mendigarias. O nosso Deus, irmãos, o Deus daquele povo, o Deus que estamos tratando aqui, é um Deus que pode todas as coisas. E que é um Deus que Ele deu o próprio Filho por nós. Agora, hoje nós tentamos modificar o que está escrito, né? Hoje, infelizmente, assim como também naquele tempo, o povo também agia dessa maneira. Mas eles pagavam caro, né? É quando então levanta-se Ageu e diz, olha, vocês foram chamados, foram libertos por Deus, pelo poder de Deus. Vocês passaram um tempo sofrendo, durante 70 anos, sendo escravizados. Mas, por outro lado, a gente vê que aqueles escravos, irmãos, também, dentro do livro de Esdras, a gente percebe que, eu creio que aproximadamente 90% daquele povo não quis retornar para ajudar, para a terra deles, né? Não quiseram retornar. Alguns foram retornando depois, tal, mas a maioria deles não. Porque nós vemos que vieram 3 levas, né? A primeira leva de pessoas que foram trazidas lá para ajudar, foi com Zorobabel, 17 mil pessoas. Depois, em 544, vem quem? Neemias, né? Mas antes de Neemias vem Esdras, trazendo então outra quantidade de pessoas. Esdras traz 10 mil pessoas. Aliás, Zorobabel trouxe 50 mil pessoas, né? Foi a primeira leva. Esdras trouxe 17 mil pessoas, quando ele retorna, então. Eu creio que aproximadamente 15 anos antes de Esdras, depois eu vou ver direitinho, mas depois vem então Neemias, trazendo outra quantidade de pessoas, que é aproximadamente 10 mil pessoas. Mas quando esse povo foi cativo lá para
para a Babilônia, eles foram próximos de 1 milhão de pessoas. Não foram de uma vez só, mas foram sendo levados aos poucos. Né? Mas eles resolveram, então, durante o tempo que passaram por lá, muitos deles nasceram lá, outros morreram, e aqueles que nasceram aprenderam a viver lá naquele lugar. Gostaram da situação, né? Mesmo sendo cativos. Até os próprios judeus que nasciam lá eram cativos, eram escravos. Né? Isso nós vemos lá quando, no Salmo 37, 137, no Salmo 126, Salmo 126, o retorno. Vamos ver aqui, irmãos? Nós vamos dar uma olhadinha depois no livro de Salmos, tá, irmão? Lá no Salmo 126 diz, quando o Senhor trouxe, acho que todo mundo conhece, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, né? Então aqui dá um relato do que eles receberam quando vieram, logo no início, né? Mas por outro lado, lá no Salmo 137, também, fala sobre, aqui, olha, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E aí tem um relato todo sobre isso, né? As pessoas estavam lá chorando, com vontade de voltar, mas não eram todos, uma boa parte, isso, muita gente, não quiseram retornar, porque acostumaram-se com a situação. Irmãos, hoje nós vivemos uma situação mais ou menos igual, né? Essa pandemia que teve, eu não estou colocando culpa na pandemia, porque pode vir, o servo de Deus, aquele que conhece o Senhor e sabe o preço que foi pago por Ele, independe de qualquer tipo de circunstância ou situação. Morra quem morrer, continua sendo servo de Deus, continua sendo filho de Deus, não quer voltar aos tempos da escravatura. Né? Mas hoje nós vemos que há uma situação muito difícil. As pessoas passaram a dar mais valor às coisas que se apresentam, ou às coisas que se colocam, ou às palavras, ou a forma como a pessoa deseja ouvir. E aí tem para todos, né? E aí a palavra de Deus vai se subvertendo, né? As pessoas passam a dizer, eu não gosto de ouvir dessa maneira. O meu neto Pedro, ele, às vezes a gente dá uma coisa para ele que ele não gosta, eu não gosto e não quero, e não recebo. Da mesma forma, irmãos, hoje nós vivemos uma situação mais ou menos assim, né? Nós temos escolha para tudo, né? Entretanto, é importante que a gente saiba que nós pagamos um preço. Por quê? Porque um dia vem a conta, né? E essa conta não só vem nesta vida, como também na eternidade. Nós fomos comprados por um alto preço. Jesus Cristo não morreu por nós à toa. Jesus, o Filho de Deus, entregou a sua vida. E a gente esquece, hoje não se dá muito valor a isso. É banal a gente falar isso, né? Mas Jesus entregou a sua vida por nós, por mim. Né? Ele não tinha necessidade disso. Ele sendo Deus, é como Paulo escreve lá em Filipenses, né? Ele deixou a sua glória, veio estar entre nós. Mas nós damos mais valor àquilo que nós vemos hoje, né? Por exemplo, eu estou cansado, não vou na igreja. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vir na igreja todos os dias faz de você melhor crente do que aquele que vem uma vez por mês. Eu não estou dizendo isso, não. Né? Porque o trabalho do Espírito está no coração. Você tem um coração entregue ao Senhor. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, você faz opções. Né? Hoje a gente vê que qualquer questão, qualquer situação faz com que nós percamos a nossa vontade de estar com os irmãos, de viver na presença dos irmãos. Tá? Eu tenho principalmente agora, final de ano, eu estou dizendo aqui, é geral. E aqui também, nessa igreja. Ouça quem quiser ouvir, mas eu vou falar porque eu sou chamado para não para enganar ninguém, mas para trazer aquilo que está na palavra de Deus. Tá?
Então, nesse final de ano, tem 520 casamentos, 520 aniversários, festa não sei das quantas, o meu trabalho foi muito pesado, eu estou com gripe, né? Eu tive uma febre há 3 meses atrás, eu não vou poder ir na igreja. Né? Então, nós escolhemos, não tenham dúvida disso, né? Eu escolho estar na presença do Senhor. Aí o cidadão diz, não, na minha casa eu sirvo a Deus. Teve uma pessoa que me disse ali na classe, né? Eu estou em casa, estou servindo a Deus. Mentira. Eu não estou dizendo que todos, né? Mas 90% não está. Está mais ou menos lendo a Bíblia aqui e acolá. E acha muito engraçado isso, né? É muito bom, né? Esse povo, da mesma forma, irmãos, e Deus vem trazendo desde o princípio toda essa informação. E essa igreja aqui perde uma porção de membros todo ano, e esse ano deve sair mais uns 6 ou 8 até o final do ano, porque tem locais que dizem o que você quer ouvir. Então, eu não posso falar isso, né? Eu não posso dizer de jeito nenhum. Então, irmãos, aqui tem uma informação sobre a nossa vida, nosso relacionamento com Deus. O que nós queremos de Deus? Nós precisamos que Ele nos abençoe? Claro que sim. Eu também quero. Todos os dias o Senhor me abençoe, me guarde, me livre. Mas, será que Ele quer um relacionamento nosso com Ele? Um relacionamento que não seja apenas posicionado em trocas. Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja hoje, se Deus me abençoar. Aí fica difícil, né? Mas é assim que, infelizmente, funciona. Então, irmãos, esse livro, ele traz um relato, porque quando nós não lemos com bastante atenção esse livro, principalmente o livro de Esdras, nós não ficamos observando os detalhes, quando Deus quer mostrar alguma coisa para nós. E essa é a palavra de Deus. É quando o povo retorna, mesmo aqueles que estavam felizes, eles entram em um sistema de letargia, né? E ficam 16 anos parados. É quando então vem Ageu e Zacarias e começam a trabalhar. E eles retornam então, a partir do momento em que eles percebem, nós erramos, vamos retornar. E aí é quando eles recomeçam a construção do templo, e 4 anos depois o templo está pronto. Amém, meus irmãos? Tem alguém ouvindo aí? Quantos anos eu falei? E aí é quando consagram o templo, e aí há um grande chororô, né? Porque aqueles velhinhos que participaram, que viram o templo de Jerusalém, eles viram uma suntuosidade, né? Algo extraordinário. E quando veem a construção do segundo templo, e aí eles ficam pensando, puxa vida, como é fraco esse templo, né? E os jovens, quando viram, acharam muito interessante. E aí fazem uma festa, tem choro, é quando também Neemias entra nessa festa que nós vamos ver, é durante o período de Neemias já. Então ele entra e começa então a perceber que é preciso reestruturar o trabalho sacerdotal. Então, irmãos, nesse livro eles são retratados eventos acontecidos a partir da assinatura do decreto do rei Ciro, do imperador, concernente ao retorno dos judeus a Jerusalém, cumprindo-se a palavra de Isaías, que nós falamos aqui. Assim como complementando o que o Senhor falara através de Jeremias, no capítulo 39, versículos 1 e 2, alguém pode ler? Jeremias 39, 1 e 2. Vou ler, hein? Foi assim que Jerusalém foi tomada no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então aqui Jeremias está dizendo novamente como aquele povo foi, tá certo? Mas aí, ele falando sobre o exílio, como o povo foi. Assim como o retorno, após também Jeremias falando sobre o retorno. Então, no capítulo 25 de Jeremias, então Jeremias fala sobre o retorno, tá certo?
capítulo 25, todo esse capítulo ele fala sobre esse retorno. Capítulo 25, a partir do versículo, mas nós não vamos ler tudo, mas ler até apenas o versículo 11, tá, irmãos? E diz o seguinte: toda esta terra se tornará uma ruína, desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante, quantos anos, irmãos? 70 anos. Então aqui, Jeremias também está profetizando um tempo depois, quando Deus iria também, né, restabelecer. Isso depois de Isaías, né? Jeremias então vem profetizando também o retorno. No capítulo 25, do versículo 1 a 10, é bem interessante isso aqui. Fala sobre tudo isso aqui. Principalmente todo o capítulo, né? Agora, irmãos, também no versículo 29, no capítulo 29, de 1 a 10, eu falei qual, irmãos? Olha que interessante. Jeremias 29, de 1 a 10. Oi? Tá bom. Este é o contexto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém. Ele enviou da onde, irmãos? Jerusalém. Aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, Jeremias está aqui escrevendo uma carta ao povo que já está lá no exílio, né? Ele está dizendo, aí vamos rapidamente só ver aqui, olha. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e tal e tal. Então, aqui no versículo 13, ele diz, ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, tal. Aí ao rei de Judá mandou tal e tal. Aí no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele está dizendo, assim diz o Deus de vocês. Construam casas. Então ele está dizendo, olha, construam casas, tenham paz, habitem, casem-se, progridam durante este tempo, procurem a paz. Porque depois de um tempo, então, vocês retornarão. Aí é quando se cumpre toda essa questão que a gente está falando, né? Então, através de carta enviada aos judeus, daquele povo que estava lá, né? Eles receberam até essa carta, isso aproximadamente 2 anos depois, que foi do ano 597, quando foi a primeira leva lá para o exílio, né? Então ele manda essa carta 2 anos depois, né? Após a assinatura do decreto de Ciro, 538, Esdras 1 até o versículo, do capítulo 1 até o versículo 11, capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 11, então ele fala sobre Zorobabel, né, que nós falamos. A primeira parte de judeus, eles retornam. No capítulo 4, 24 de Esdras, capítulo 4, versículo 24, vamos acompanhar aí? Esdras, capítulo 4, versículo 4. Aliás, capítulo 4, versículo 24. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. É quando, então, Daniel também profetiza sobre essa questão. Tá bom, irmãos? O rei Dario, então, nesta ocasião, ele revê o decreto de Ciro após uma porção de cartas enviadas a ele. Olha, eles passaram 16 anos parados, tá certo, irmãos? Quantos anos ficaram parados? Durante esse tempo, eles foram resolver as suas coisas, né? É quando Ageu fala lá no capítulo 1. Então, a partir do momento em que Ageu vem e traz essa mensagem, eles começam a se movimentar novamente, né? O povo começa a se movimentar novamente. Isso no tempo ainda de Zorobabel, né? Porque Esdras ainda não havia chegado em Jerusalém. Não havia começado, então, o trabalho de Esdras.
esse trabalho de Esdras só começa a acontecer lá a partir do capítulo 7 de Esdras, né? Quando ele é enviado, então, para Jerusalém, também pelo rei. Ele é enviado para Jerusalém e ele leva, são 17 mil pessoas, aproximadamente. Então, irmãos, quando o povo entende que precisava dar prosseguimento ao trabalho do Senhor, eles começam a mandar cartas, então, para o rei rever, dá uma olhada lá nos escritos de Ciro da época, e aí ele diz, estão autorizados a fazerem isso, porque há um grande levante lá na Judéia, com relação à construção do templo. É por isso que eles pararam, porque havia um grande levante contra eles, né? Principalmente os samaritanos e os povos do entorno. Mas, irmãos, é que, na verdade, quando eles recomeçam o trabalho, Deus, ele tinha e tem todo o poder para tomar as decisões e dar prosseguimento ao trabalho. Da mesma forma que ele fala, desde o princípio, que um dia aquele povo retornaria, e ele determina até o tempo, Deus determina o tempo em que eles voltariam, né, do exílio, eles poderiam também dar prosseguimento ao trabalho. Faltou vontade. Né? Começaram a ver as pressões, os problemas, vamos esquecer isso. Né? E aí, então, quando resolvem fazer isso, começam a mandar cartas, o rei então autoriza, e eles recomeçam a construção do templo. A obra é concluída, então, 5 anos, 4 anos, 5 anos depois, em 516, tá, irmãos? Foi concluída, então, o templo do Senhor foi concluído, então, lá em 516. Essa obra ela é concluída mais ou menos, a gente vê essa história lá no capítulo 6 e 7. Neste tempo, irmãos, o capítulo 6 e 7 é que acontece, então, o trabalho de Esther. Né? Os irmãos sabem disso, né? Vocês fizeram um trabalho aí para nós, né? Esther, o livro de Esther, ele está inserido neste meio tempo, né? O tempo, aproximadamente 60 anos depois que eles saem lá da Babilônia, né? Entre esse intermédio é que acontece o trabalho de Esther, rainha de Esther, que foi ela também que ajudou a não ser destruído o povo judeu. Né? E aí é quando está lá na capital já do Império Persa, lá em Suzã, e aí ela casa lá com o rei e tal, e os irmãos sabem como é que foi. Né? Então é nesse tempo. Acontece aproximadamente entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, que não está escrito aqui, mas está escrito lá no livro de Esther. E aí, irmãos, é quando ocorre que, e tal. Em 457, eu falei quanto, irmãos? 457, 60 anos após a conclusão do templo, então Esdras vem para Jerusalém, finalmente, né? Isso 60 anos depois, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos essa questão, né? Esdras, ele chega 60 anos depois que aquele povo já está ali, já tudo certo. Eles concluem o templo e começam a viver novamente as suas vidas. Tudo se repete. Né? Então, a partir do capítulo 9 de Esdras, no capítulo 7, do capítulo 8 até o capítulo 9 de Esdras, do capítulo 7 até o capítulo 8, finalzinho, é quando Esdras, então, ele organiza todo o povo para vir para Jerusalém, né, que ele é liberado, então, ele é enviado, e aí ele chama aquele povo, reúne aproximadamente 17 mil pessoas, e então traz aquele povo para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, eles descansam um tempo, está tudo escrito aqui, tá, irmãos? Eles descansam um tempo, e aí, a partir de então, ele começa a ver como que está o trabalho sacerdotal lá no templo. Isso 60 anos depois, aproximadamente. Né? E aí, quando chega lá, ele vê tudo desorganizado novamente. Os próprios sacerdotes, e é muito triste, o capítulo 9 de Esdras, ele traz uma mensagem muito triste. Né? Ele disse que ele ficou diversos dias, ele rasgou as suas roupas, né? E ele jejuou durante muito tempo, por conta daquilo que ele viu o povo de Deus que foi liberto
fazer novamente. Né? Amém, meus irmãos? Tem alguém acompanhando aí? Tem, né? Então ele chora, e aí os irmãos depois puderem, leiam o capítulo 9 e também o capítulo 10, para vocês verem o sofrimento de um líder, né? Aquele que foi enviado a fazer. E aí ele diz, olha, nós pecamos, ele não se exclui, né? Porque ele está incluso no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Senhor, tenha misericórdia, o que que nós vamos fazer? Por que que o povo de Deus age dessa maneira em todo o tempo, desde o princípio até hoje? Né? Quando abandonam o Senhor, abrem mão dos princípios de Deus e querem fazer da sua forma. Foi isso que Esdras falou aqui, a partir do capítulo 9. É um relato muito triste que hoje nós preferimos não ler, porque é muito triste, né? E viver aquilo que a gente quer viver, né? É assim que muita gente quer. Então, nesse tempo, então, chega em Jerusalém, e aí ele começa a ver toda essa questão, é quando nós vemos que, no capítulo 9 ainda de Esdras, a gente percebe que o povo começa a chegar, a vir para junto dele, e aí tem uma grande reunião, organiza, e é nessa época que Esdras também, então, que Neemias, então, junta-se com ele, e acontece o maior culto de todos os tempos, né? E nós vamos ver isso lá no livro de Neemias. Ok, meus irmãos? Então, os irmãos depois, eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Não perde muito tempo, né? São 2 capítulos apenas. Os 2 últimos capítulos de Esdras. Leiam isso e meditem um pouco sobre essa questão, né? Porque hoje nós estamos nos perdendo. Por falta de quê, irmãos? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos aplicando hoje, porque não lemos, não nos interessamos por aquilo que Deus nos dá e nos mostra e quer de nós. Nós, muitas vezes, não nos interessamos, e aí, por conta disso, nós perecemos. E muita gente vai perecendo, irmãos, não é de uma vez só, não, é aos poucos. É uma caminhada. Eu deixo o Senhor aos poucos, né? Eu não digo, Senhor, eu não te quero mais. Eu vou dizendo, Senhor, olha, hoje está difícil, amanhã não sei, talvez depois de amanhã. Não, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. A minha vida está tão complicada que eu primeiro vou resolver esse problema. E acaba perdendo o Senhor. Eu estava dizendo uma vez que Deus nunca abre mão de ninguém. Deus não faz isso. E ouça quem quiser ouvir. Mas eu posso fazer isso. Deus me dá direito de eu abandoná-lo. Eu posso tomar essa decisão. E muita gente está tomando essa decisão. Por conta, não sei de quê. Cada um tem as suas propostas, os seus negócios, né? E não tenham dúvida que enquanto eu estiver vivo e estiver aqui na frente, eu vou falar isso. Doa quem doer. Né? Bem, meus irmãos? Então, irmãos, ó, nesse momento, aqui nós vamos só para concluir o livro de Esdras. Nesse momento, podemos sentir a reação de tristeza de Esdras, foi o que nós escrevemos aqui. É um exemplo típico da ansiedade e aflição que todos aqueles que têm uma visão de Deus, eu estou falando aqueles que têm uma visão de Deus, tá, irmãos? Devem sentir. Ou seja, eu vejo o meu filho indo para o buraco, eu tenho que chamar a atenção dele e sofrer por ele diante de Deus. Agora, é porque ele é meu filho, né? Eu estou dizendo um exemplo, tá, irmãos? É porque ele é meu filho, mas o meu amigo, o meu inimigo, eu tenho que sofrer da mesma forma. Senhor, por que tu permite? Eu não preciso dizer isso, porque Deus, Ele permite que nós tomemos as nossas decisões. Né? Mas, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, me mostra como conduzir essa situação, a fim de que eu possa ganhar de volta esse cidadão, porque a maioria é encostado. Lá na nossa terra, lá no Nordeste, o povo fala, eu estou encostado. Deixou o Senhor e disse, está encostado, né?
encostado até que ele venha, como é que fica, né? É difícil. Então, irmãos, é uma questão de compreensão da palavra de Deus, de ver a palavra de Deus como ela é, na originalidade, não como muitos querem colocar, né? Hoje muitos estão tentando modificar a palavra de Deus, uns estão querendo reescrever algumas partes para incluir o amor de Deus, mesmo contra a sua visão, a sua santidade, incluir da forma que eles querem. É o que está acontecendo hoje. E isso é muito triste, é difícil da gente entender. E eu, pastor Moisés, vou entrar nessa, mas de jeito nenhum. Não vou. E vocês também não, amém, meus irmãos? Espero que não, né? Então, Esdras, ele sente um peso muito grande, dessa maneira. Ele está sofrendo, né? E aí é quando acontece isso aqui. A aflição que todos aqueles que têm uma visão de Deus devem sentir, ao verem o povo de Deus unindo-se às práticas ímpias. Está tudo escrito aqui, não sou eu que estou inventando, né? O povo de Deus, os próprios sacerdotes, os líderes estavam fazendo isso, retornando às suas práticas ímpias e afastando-se dos propósitos de Deus, né? E aí a gente tem uma porção, evidentemente, uma porção de desculpas para sair da presença de Deus. Isso é natural, né? Eu estava conversando com um cidadão essa semana e ele disse, olha, eu não sou mais crente em Jesus por causa do pastor não sei das quantas. Eu falei, você não é crente em Jesus mais porque você quer ir para o inferno. Você quer um dia enfrentar a ira de Deus. E esse cidadão quase me bateu. Eu falei, você que sabe. Mas essa é a verdade. Você abandonou o Senhor porque você quis, né? Muita gente vai embora da igreja por causa do pastor. Tem que achar o motivo, né? Claro, né? Não vai dizer que foi por causa do patrão dele. Não, não fala. Fala que foi por causa do pastor. Se alguém quiser fazer isso por causa de mim, faça. Eu vou sofrer. Mas fazer o quê? Quer dizer que foi por causa de mim? Arruma uma desculpa menos esfarrapada, né? É igual as fake news aí, né? Isso é fake news. Você foi embora porque você quis. Porque a palavra de Deus, eu não estou falando nada de macumba aqui, dizendo que você deve ser arriar despacho, não. Eu estou falando da palavra de Deus, tá, irmãos? Então, Esdras fica envergonhado. A Bíblia está dizendo que Esdras ficou envergonhado. É aqui que está dizendo. A partir do versículo 3, né? Esdras ficou envergonhado e profundamente angustiado e triste, necessitado de que as coisas pudessem mudar, por causa do pecado do povo. Aí, irmãos, olha, vamos dar uma olhadinha rápida aí em Jeremias, no capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Porque está dizendo tudo que a gente precisa saber para depois jogar a culpa em alguém porque não é mais crente. Não vou mais para a igreja por causa do Deraldo, que ele não limpa direito o templo, né? Pode arrumar uma desculpa dessa, é melhor do que dizer que foi do pastor, né? Porque ele é mais fraco, ninguém vai bater nele, né? Quer dizer, ele não vai bater em ninguém, né? Então, também é uma desculpa, vai e fala, né? Mas muita gente arruma desculpa, né? E vão caminhando, saindo da presença do Senhor. Olha, lá em Jeremias, no capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote. Está falando sobre Jeremias, do território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, aliás, eu estou lendo no princípio, mas nossa, está todo mundo ligado aí, né? Muito bem. Mas no capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: se minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria o quê, irmãos? Quem está lendo aí? Noite e dia pelos mortos do meu povo. Ele não está falando daquele povo que caiu por aí não, tá, irmãos? Se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele, são todos o quê, irmãos? Pois é. Palavra de Jeremias, né?
Deus está falando sobre isso também. Hoje tem-se uma ideia de que Deus, o Deus de amor, não vai apertar ninguém. Será que Deus é injusto com o próprio filho? Deus vai permitir. Muita gente só se lembra disso, e aí eu não quero nem saber se alguém vai me repreender, mas eu vou dizer. Tá? Muita gente só se lembra disso no momento da angústia, da tristeza, da luta. Tá? Mas esquece, no tempo da bonança, começa a se afastar do Senhor. Tá? E essa palavra aqui não foi só para aquele povo, não, porque nós somos o que, irmãos? O povo de Deus. Então, receba se você quiser, mas eu vou dizer. Né? Então, aí o Senhor pergunta assim, eu não me vingarei de uma nação como essa? Muitos estão indo para o buraco, estão esquecendo quem é o seu Deus. Né? Então, cada um tem a sua opção. Esdras tinha uma profunda percepção da glória e justiça e amor de Deus, que o povo desprezara. Lá no capítulo 9, versículo 4, 8 e 10, e 9 e 10, em Esdras, tá, irmãos? Se alguém quiser anotar, capítulo 9 de Esdras, versículo 4, 8, 9 e 10 também. Ele não pôde aceitar os erros do povo. Né? Não pôde. Não cabia dentro do trabalho do Senhor o erro do povo. Evidentemente que aquele povo continuava sendo o povo de Deus, mas eles precisavam se consertar. Quando diz aqui, olha irmãos, quando nesses versículos aí que vocês vão ver, é que ele não pôde aceitar os erros do povo, não quer dizer que ele expulsou o povo da presença do Senhor. Aí é onde está a questão, né? Mas ele disse, vocês precisam se consertar. E é o que acontece no capítulo 10 de Esdras também. Aí essa questão aqui que ele fala, no versículo 3 até o versículo 5, tá? No versículo 3 e 5 do capítulo 9 de Esdras, tá escrito, ele não pôde aceitar. Ele identificou-se com aqueles por quem ele orava, de acordo com a expressão, aí está escrito lá no capítulo 6, versículo 15, nossas iniquidades e nossas culpas, né? Ele falando sobre nossas iniquidades e nossas culpas, ele se incluiu no meio daquele povo. Sentia mais do que todos eles a vergonha e a culpa da nação, então ele estava envergonhado com aquela situação que aquele povo chegou. Esdras sabia que a graça e a misericórdia que Deus demonstrava para com o povo que retornara, reavivando a esperança e visão quanto ao futuro, levantando a casa de Deus das ruínas e provendo-lhes um muro de proteção, estavam em risco por causa da desobediência do povo de Deus, acerca da palavra de Deus. Então, isso nós vamos ver lá no capítulo 9, a partir do versículo 8, ainda de Esdras, né? Até o versículo 15. Mas ele percebia que muitos estavam caminhando erradamente, e ali era quase todo o povo, porque eles esqueceram do Senhor, esqueceram de estudar a palavra de Deus, esqueceram de glorificar a Deus, e passaram a só viver as suas atividades. Isso depois do templo já concluído. E ele diz aqui, olha, depois do tempo pronto, de todas as coisas que Deus fez, o povo vira as costas para mim. Tá? Muita gente hoje faz isso com Deus, tá, irmãos? E é um perigo muito sério, é um perigo muito grande. Nós esquecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus é para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, para que nós nos conheçamos aquilo que nós somos, vivamos para Deus, vivamos felizes dentro de um povo infeliz. No meio de um povo infeliz, nós somos felizes, apesar das lutas. Né? Mas também para que nós possamos trazer um testemunho às pessoas. Né? Para que nós levemos a palavra genuína ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos encerrar por aqui, mas o livro, esse livro de Esdras, termina com uma promessa de ajuste entre todo o povo. E aí há muito choro, depois que ele traz essa palavra, e que ele jejua por alguns dias, então há muito choro, há muita tristeza.
E aí é quando Neemias entra com aquele culto que houve lá no próximo livro a gente vai estudar sobre Neemias. Tá bom, irmãos? Amém, meus irmãos?